Que está perdendo um volante de qualidade, está querendo uma barganha com um jogador numa necessidade que tem. Não, ele poderia escolher qualquer um. Por que ele está escolhendo o Fabrício? Porque ele vendeu o Egídio hoje. Ele está vendendo o Egídio. E tem que ter informação. Ele Ele está negociando o Egídio. Ele já vendeu por 2 milhões de reais. Está entregando o Egídio, entendeu? Não, que também não é. Mas eu estou perguntando O Cruzeiro está pegando 3 milhões de reais. 2 milhões de euros a venda do Egídio para o Dnipro e a metade vai para o Cruzeiro. 3 milhões e 200. Não, para um lateral, Ribeiro. Mas o Ribeiro, eu não desconsidero o Fabrício um jogador desprezível, que não possa ser útil. Que a bancada acha. Não. A bancada acha não. Tu quer transformar ele mais importante que o D'Alessandro. Não, você está querendo colocar nas nossas teses uma crítica exacerbada ao Fabrício que não existe. Agora, na minha maneira de ver o futebol do Fabrício, uma crítica, eu condeno ele pela sua instabilidade emocional. Eu acho que ele é um jogador pouco inteligente. Acho que é um jogador que tem um vigor físico interessante, tem a bola aérea, uma relíquia, que o Internacional é um time vulnerável defensivamente na bola aérea, e ele tem essa característica, mas ele tem uma instabilidade emocional. E eu acho que ele está muito longe, eu vou de encontro à tua tese, de ser o melhor jogador do time. O mais importante, o principal, não é. Mas não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, talvez não seja nem o quinto. É que vocês estão confundindo. Ribeiro, ele teve uma taxa de participação elevada, Ribeiro, pela desorganização do time. Foi por isso. Apareceu, Daniel. Ele teve uma taxa de participação alta pela desorganização do aquela time. tese? Não transforma, tu tá Sabe aquela tentando tese de que transformar na o Fabrício... crise sempre alguém cresce? Não, o Ribeiro, uma tu tá crise tentando... técnica do time que apareceu foi Não o Fabrício. mas isso é Ele tá ruim, né? tentando transformar Mas isso é ele ruim. como criador do Internacional. Eu não posso valorizar isso, né, Ribeiro? Eu posso valorizar ele individualmente, que ele se entrega. Mas é isso que nós estamos fazendo. Não, mas tá bem, mas eu não posso considerar. Eu não posso considerar. Eu não consigo entender por que vocês não querem o Fabrício no time do Internacional. Mas quem é que Ninguém disse isso? Mas aí que tá, tu levantou uma bandeira que ninguém disse. Como? Tu pode não ter Ninguém dito, mas disse. aqui na bancada... Não é Chico, verdadeiro isso. Baldasso, todo mundo contra o Não Fabrício. é verdadeiro isso. Eu tenho sérias críticas, restrições ao Fabrício. Tenho que reconhecer que ele é um jogador voluntarioso, que ele chega bem à frente muitas vezes, que ele faz muitos gols, que ele é interessante na bola aérea, mas ele é um jogador pouco confiável, exatamente pelo que o Meneghetti falou, instabilidade emocional. Ele vai e faz um pênalti contra o Atlético Mineiro, logo depois um minuto depois do Inter conseguir a vantagem. Mas se ele tivesse todo esse equilíbrio emocional que vocês querem, ele estava no Real Madrid. Tá aí. Estava aqui no Internacional. Aí é brabo, né, Ribeiro? Não estaria no Real Madrid. É só o que falta em estabilidade emocional para ele estar no Real Madrid. Cara, o Fabrício é um jogador admirável. Ele joga muito mais que o Marcelo, inclusive, né? Exato. Talvez tu não saiba quem é o lateral esquerdo do Real Madrid, talvez. Tu não viu o Real Madrid jogar aí aos 15 anos, né? Então aí... Os pode merengues. ser. Quando tu viu jogar, a última vez que ele viu jogar, jogava o Zidane. O Figo e o Zidane. Raul, Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Um dos meus objetivos de 2015, eu desisti. Eu larguei o Ribeiro de mão. Não, eu tento ajudar, mas não adianta. Hoje é dia 7, Daniel. Eu larguei. Pior que a maioria está concordando com o Ribeiro, sinto informar vocês. Larguei mas... todo mundo Mas é também. que tá tudo... Não, a maioria aí e a maioria aqui. Ele quer criar uma briga que não tem. Exato. Aí, tá, vamos lá. Vamos lá. O Carlos Richter Leal. Nunca trocar um titular por um reserva só se o presidente estiver louco. Não tem laterais no mercado. Já volantes do nível de Newton tem muitos. Um abraço de Bagé. Eu concordo com esse telespectador aí. É mais fácil achar volante hoje do que lateral. Em relação a quem joga do lado do Nilmar, o Gustavo Figueiredo tem que ser o Sacha, tem que dar chances para esse guri. O Thiago de Souza, o parceiro ideal para o ataque ao lado do Nilmar é o Sacha, mais velocidade e precisão nos chutes. O Everton Costa, Luque vai ser o companheiro de ataque. O Ricardo Cardoso, acho que com o Nilmar, Sacha seria a formação ideal. E o Ronaldo Rocha, o ideal seria contratar, mas do atual elenco, Rafael Moura ou Sacha. Tem um lateral esquerdo dando sopa aí no mercado sul-americano, né? Emiliano Mas, lateral esquerdo do São Lourenço, que a gente viu jogar contra o Grêmio, campeão da América. Bom jogador. Que é um baita jogador. Mas é um baita jogador. tá dando sopa, sim. Não, tá no São Lourenço, lá não tinha. Lá no futebol argentino, tu chega com uma mochila, uma pochete aí e compra o jogador. Depois que disputou o Mundial, agora é a hora de contratar, né? Aqueles pagers, assim, chegar com um pagerzinho. Isso, assim, pagerzinho. A Ribeira é especialista em pager. Conhece? Chega lá, Pager? troca 2 pagers lá, traz o Emiliano Mas, um baita jogador, um baita lateral. Joga, acho que em qualquer time do futebol brasileiro. É melhor no apoio que na marcação? É, mas acho que isso é uma qualidade. Todos saber são. apoiar. Todos são. Tem que fazer proteção para isso. Alô, João Batista, Central Band do Esporte.
Meneghetti, falando ainda sobre jogador canhoto, que pelo menos já jogou na lateral esquerda, o Richarlison teve neste final de semana uma incursão pelo vôlei, mas ela vai ser curta. Ele chegou a dizer que estava a fim de abandonar a carreira, só que o empresário do Richarlison deu uma entrevista agora, nesta manhã, afirmando que o atleta tem propostas de times da Série A e vai continuar jogando futebol. Então ele jogou vôlei no final de semana, nas férias, estava até num time amador de vôlei, mas foi apenas uma brincadeira. O Richarlison volta ao futebol e disputando o Campeonato Brasileiro mais uma vez, Meneghetti. Ribeiro Neto, a sua opinião sobre Richarlison no vôlei? Cara, o Richarlison já não joga nada no futebol. Não, mas foi um bom lateral na época de São Paulo. Foi um bom lateral. Aceitável. Não é um Fabrício, né? Foi um bom lateral esquerdo. Não é o Fabrício. Não é um Fabrício. Não, e marcador, né? Chegador, eu me lembro do lance. Não, uma dividida dele com o Alexandro. O Alexandro jogando no Inter, o jogo Inter e São Paulo, dele, Beira-Rio, ele quase quebrou a perna do irmão dele, rapaz. Ele jogou o Alexandro na arquibancada na época inferior do Beira-Rio. O Richarlison é um bom menino. É? É, um bom menino. Tem que cuidar que jogar vôlei, às vezes o cara pode machucar o esmalte, né? Isso. Às vezes sai. O Luan tem um embrolho aí jurídico do Grêmio? Meneghetti, foi surpreendente para todos nós, inclusive para os dirigentes do Grêmio. O empresário dele, Luiz Alfredo Mariano, está reclamando na justiça e exigindo 50% dos direitos econômicos do jogador, que diz ele detentor, pois diz ele que pagou por esse valor numa futura negociação possível aí com o Valência da Espanha. Luiz Alfredo Mariano. Ele está dizendo que na época... Ele é empresário de futebol ou ele é empresário do Fórum do Futebol? Eu não conheço. Ele mediou a negociação entre a Catanduvense na época e o Grêmio. E ele diz ter pago R$200 mil por 50%, os outros 200 mil foram pagos pelo Grêmio. Tu vê, o Luan vem por um valor bem abaixo assim, de mercado, né? Mas enfim, nessa futura negociação com o Valência, o empresário está querendo 50%. Diz o Grêmio que esse assunto não existe. O Gabriel Vieira foi procurado, falou a respeito, o advogado do Grêmio, e diz que na época o Grêmio já quitou todos esses valores e que ele está exigindo isso na justiça, mas não vai levar. Se tiver que cobrar, tem que cobrar da Catanduvense. Exatamente. Foi o que o Grêmio... Tem que ter um documento que comprova isso, é simples, né? Pois é, ele está simplesmente... Se tiver o documento, tá comprovado. Ele está entrando na justiça, está reclamando e tal, mas até agora sem... É um documento timbrado do Grêmio, dizendo que ele tem 50%. E ele fez uma ameaça, né? Ele disse que levaria isso à imprensa, né? E a Mas FIFA, como de fato levou, o jogador né? está sendo negociado mesmo? Não há confirmação, mas como vazou por ele, se imagina que sim, que o Grêmio talvez Seria o esteja... Valência? Seria o Valência da Espanha. Que foi a porta de entrada do Jonas, né? Isso. O Jonas quando saiu foi para o Valência, exatamente. E não se tem nem ideia de valores, né? Até porque ninguém sabia dessa negociação, a gente sabia que o Luan era um dos jogadores a serem negociados nessa janela ou nas próximas. Mas como ele reclamou... O Grêmio perderia o parceiro do Barcos, né? Seria o parceiro, né? Vamos montar uma linha do time do Grêmio com Juliano, Douglas, Luan e Barcos. Eu acho que não é o Moreno? A gente sabe que o Grêmio não quer ficar com o Moreno, Sim, né? o Grêmio não quer ficar com ninguém, né? Não, o Grêmio quer ficar com o Barco. Não, o Barco sim. Eu acho que o Luan faria muito bem essa função ali ao lado do Barcos. Eu acho porque que o Moreno a gente não sabe, né? Eu acho o Luan irregular, cara. Ele tem um baita de um lance no jogo, daqui a pouco ele baixa a cabeça, ele dribla demais, perde a bola e ele é um jogador que alterna altos e baixos. Absolutamente mediano. Quem? Luan. Não, mas não. Mas promissor, Eu acho que ele é um bom jogador, mas ele não tem qualidade, ele precisa ser O formado. João Batista tem mais informações sobre a situação do Luan. Vamos lá, João. Meneghetti, a situação é a seguinte, o Mariano não tem absolutamente nada a ver com o futebol. Ele tinha uma empresa de papelão, ele vendia papelão e diz que entrou para ajudar o presidente da Catanduvense e bancou os 200 mil pelo Luan, mais 200 mil pelo Rato, que é um jogador do Grêmio, um volante da base muito bom que está emprestado, e um terceiro atleta. E houve a troca de direção no meio disso tudo e ele foi escanteado do negócio. Agora entrou, o Grêmio já ganhou a primeira ação na justiça, como disse o Chico, e vai ganhar, segundo o Gabriel Vieira, todas as que vierem, porque o documento é legal e o Grêmio tem o registro e toda a segurança da CBF, mas o Mariano não tinha nada a ver com futebol, entrou, ele vem de papelão e está aí negociando com o Grêmio. Ele tem que ter um papelão agora que confirme que ele é dono de 50% do jogador. Vamos fazer esse papelão. Para não fazer esse papelão. Eu acho que ele está querendo holofote. Parece, pelo menos. Agora eu discordo de ti, viu, Ribeiro? Eu acho que o Luan é um jogador que o Grêmio tem como um trunfo, não só do ponto de vista... Está recebendo alguma informação aí? Importante? Sim. O Internacional, se não fechar com o Newton,
Facundo Pires, uruguaio, está sendo oferecido. Já foi cogitado outras vezes. Nome sim. Não, Já foi cogitado outras vezes. Inclusive, acho pelo Grêmio, esse jogador não foi? Esteve nos planos do Grêmio uns 2 anos atrás. Isso. Deixa eu falar. Ano passado. Olha só, eu não quero ser tido como um chato do programa. Não tem como tu evitar isso. Não vai conseguir. Fala isso. Desculpa te dizer isso. Não vai conseguir. Faz 20 anos que tu fala isso. Eu tô com uma tosse, cara. Vou te poupar hoje. Olha aqui, ó. O Luan, assim, eu tenho muito medo de alguns conceitos que nós, como imprensa, estabelecemos de antemão. Ninguém disse aqui que o Luan é craque. Vou deixar claro isso. Ninguém disse aqui, nesse espaço. Eu não vi, aliás, eu não vi nem na mídia que o Luan seja craque. Eu não vi isso. Eu já ouvi, e ouvi coisas grandiosas a respeito do Luan. Só que o Luan é exatamente isso que o Daniel falou. É um jogador ciclotímico. É um jogador eletrocardiograma. É um jogador que alterna a boa partida e 5 ruins. Mas é garoto, né, Ribeiro? Não é garoto, parem com isso. Ele tem 21 anos de idade, não é mais garoto. Não, mas com 21 anos tu pode qualificar o jogador. Não, mas é a maturidade emocional, por vezes. Não vem com determinada não idade. é, mas gente, O jogador acelerou no processo passado, Ribeiro. Ok, É um bom jogador. É um bom jogador, mas não passa disso. É um bom jogador e o Grêmio precisa de bons jogadores. Tá bem, é isso aí, concordamos. É um bom jogador. Não é, mas está sendo considerado como uma joia rara do Grêmio. O Ribeiro, tu tá Aliás, discutindo hoje, tu tá discutindo. Tu tem que falar a verdade pro telespectador, Daniel. Mesmo, Ribeiro. Tá discutindo contigo mesmo, até tu tá confrontando tese que ninguém tá dizendo o contrário. Ele é um bom jogador, mas ele tem potencial para ser um jogador muito bom. Tem esse potencial. Não, é que o Ribeiro fica brigando com as ideias do Baldasso, mesmo quando o Baldasso não está aqui. É o Baldasso que fala essas. que taxou ele de craque e tal. Não briga com ele, não com a gente. O Luan, até para as pessoas entenderem, no futebol brasileiro, entre vários clubes, imprensas, cronistas especializados, foi considerado como uma das revelações da temporada passada. Foi mesmo. Ele foi considerado como uma das promessas de projeto de craque. Isso ele é. Ele é um projeto de craque. Pode ser que não vingue, porque a seleção brasileira, o nosso futebol está carecendo disso. Tu sabe disso. E viu no Luan uma possibilidade. É isso não dá para dividir o mundo entre jogadores que jogam muito, que são craques, e que não jogam nada. Entre esses dois aí, esses espaços, tem um oceano de bons jogadores, de muito bons, de diferenciados. Ele não é Neymar. Não vai ser Neymar. E esta regularidade que tu está dizendo, são poucos jogadores que têm. O D'Alessandro tem essa regularidade no Beira-Rio. Por exemplo, consegue jogar acima da média. Quando joga fora, já tem uma certa dificuldade. Eu não vou opinar. Esta regularidade... Não, beleza. Deixa que eu opino. Esta regularidade aí, nem o Messi tem, nem o Neymar tem, assim, ser padrão sempre. Não tem, é difícil encontrar hoje em dia. O futebol hoje está nivelado. Não, só que tu tem que levar em consideração, Ribeiro, o seguinte, ele é um jogador que o processo dele ele foi acelerado por uma necessidade, né? Mas que acelerado? Ele tem 21 anos. O Daniel, deixa eu te falar uma coisa, Ele Daniel. tem 21 anos hoje, Ribeiro. Um jogador com hoje, 21 ano passado ele tinha hoje, 20. Depende. Já está no grupo profissional há horas. Depende. Tem jogador com 18 anos que é pronto, tem outros que não. O jogador que não está pronto, ele não vai ficar pronto. Então aí manda ele para casa vender pastel. Não é isso. Cara. Eu só estou dizendo que ele é apenas um jogador mediano. Isso o Grêmio. Eu duvido que alguém pague 12 mas tu nem considera ele promissor. mediano. Tu nem considera ele promissor? Não considero. Tu já matou a carreira dele, Não isso? matei, ele é isso que ele é. E vai ser pra sempre assim? Sim, não vai será. amadurecer, Pra não vai mim, evoluir? ele é- pra mim, tu ele tá é sendo exatamente definitivo. não. Eu não E tô tu é o dando cara que não opinião. gosta de ser Eu tô dando definitivo. opinião. Está sendo definitivo. Eu tenho que dar Tu uma tá dizendo opinião que ele não vai ser mais antes. nada, que ele é isso aí. Mas não é, mas isso sabe aí o que vai tá acontecer? bom, ele é um jogador mediano. Tu sabe o que vai acontecer? Ele vai para a Europa, ele vai ganhar cultura tática, ele vai aprender que ele tem que se portar de uma forma diferente no jogo e vai crescer, ô Ribeiro. Vamos tu ver. tá tirando Luiz a possibilidade Adriano, do jogador Luiz evoluir. Adriano não é outro jogador hoje, desde que saiu do Internacional? O Luiz Adriano é. Um jogador que era ruim e agora virou um jogador bom. O Diego Costa, Ribeiro. O Diego Costa foi estourado depois dos 24, 25 anos. O Jonas que não teve base O também. Diego Costa na Espanha. Jogadores Jogou, medianos, foi né? Não, o Diego Costa não é mediano. Aí não. Lá Lá da seleção da Espanha na Copa. pelo É que amor de o Deus, nosso cara. conceito é diferente. Mas se tu acha que o Luan é mediano como o Diego Costa, excelente, é um baita jogador. bem. Aí tu tá sendo criterioso, um baita jogador. Então não vende, espera mais um ano e vende por fortunas. Se o Luan for o Diego Costa... Não é o Diego Costa, são jogadores diferentes. Não, diferente, mas do ponto de vista de potencial, vamos bater palmas, gente. O cara pretendido por 2 seleções, o Diego Costa. E que duas, né? A Espanha atual campeão do mundo e o Brasil o país sede. Mas vem cá, pelo amor de Deus. jogadorzinho assim, Não é um jogador. Não faz isso contigo. Não, tá? Olha aqui, ó. Não Deixa fala eu falar uma jogador coisa assim, assim, ó. tá? Querem que o Luan cresça? Ensine ele a bater na bola.
Aí ele vai Vem crescer com a tua mesmo. tese furada aí. Dizer que o Diego Costa é jogadorzinho. Pelo amor de Roberto. Deus. Thiago Rodrigues, Luan pode ser mediano, mas o resto